A ideia de Deus, eu entendo que quando Deus, Ele olha, pode se assentar, aquieta o seu coração. Né? Gente, eu penso que Deus, Ele quer uma igreja assim. Uma igreja avivada, uma família avivada. Gente, uma família alegre, uma célula alegre, um setor alegre, uma área alegre. Tudo tem que ser alegre. Ninguém gosta de... Quem gosta aqui de... Olha, pastor, eu vou falar a verdade, sabe? Se alguém me convidar para ir numa festa ou ir num velório, eu prefiro o velório. Deixa eu conhecer você. Deixa eu te conhecer, porque você tem cara, então, de Tanajura. Já ouviu falar de Tanajura? Tanajura, nós só conhecemos como Içá, Vitu. Quem lembra disso aí? Os Vitu. Entendeu? Tanajura. O que é isso? É umas formigonas grandonas com um traseirão grandão. Tinha alguns amigos meus que comiam aquele negócio lá. Eu não comi. Eu não sei por que eu não comi. Podia ter comido, não tinha problema nenhum. A gente quase não tinha o que comer. Né? Eu só criei um bloqueio porque falaram que dá muita tanajura em cemitério. Então eu fiquei meio assim no bloqueio, mas o cheiro era bom, gente. Imagine a gente na beira da calçada, uma galerinha de garotinho, tudo com o narizinho escorrendo, barriguinha, não precisa falar, tudo grandinha, porque estava cheia de verme. Compreendeu? É porque você não tem a minha idade. Hoje tem opção. Eu quero danoninho, mamãe. Eu quero isso, mamãe. Quero papai. Não. Se tivesse uma aguinha com açúcar, nós já estávamos felizes. Eu sou dessa geração. Por isso que, ai, que nojo, pastor. Você não sabe o que é, né, passar por algumas dificuldades, algumas situações. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Eu entendo que Deus, Ele olha lá do céu, Ele não quer ver crentes tanajura. Entendeu? Crentes que ficam aí querendo ficar no cemitério comendo o resto. Nós temos que aprender que Deus quer lá do céu olhar para mim, para você e ver crentes em chama. Ele quer ver, sabe como Deus, eu acredito hoje, que Deus quando Ele olha do céu, Ele só identifica quem está em chamas. Por quê? Porque eu não quero acreditar que alguém que o Espírito Santo habite consiga ficar numa reunião como essa, sentado, olhando e, sabe, não consegue aplaudir, não consegue se envolver. Gente, eu vou falar a verdade. Eu tenho comigo que a expectativa de Deus lá no céu é muito alta conosco. Vamos aplaudir o Senhor por essa expectativa que eu creio que Ele tem para com a nossa igreja. Vamos aplaudir com muita vontade, dando glória a Deus, usando as nossas cordas vocais, dizendo aleluia, louvado é teu nome, Jesus. Como eu disse aqui hoje à noite, nós estamos aqui num treinamento de líderes, um TADEL, treinamento avançado de líderes, e nós precisamos aqui, né, colocar e fazer jus a esta reunião. E até esse título que nós temos como líderes. Eu fico a pensar muitas vezes que nós queremos, né, é interessante que quando nós estamos atuando, nós queremos que as pessoas vibrem. Eu estou aqui pregando, eu fico, poxa, vibra então. Eu aprendi uma coisa, quando eu quero que as pessoas façam, eu preciso fazer também. Toda liderança precisa ser exemplo. Quantos querem ter uma célula aqui entusiasmada, uma célula assim que de longe as pessoas digam, é lá, deve ser lá, porque eu estou vendo alguma coisa diferente. Mas com essa cara que você fica aqui, com essa postura que você está aqui, aí depois você vai chegar lá na frente de todo mundo, gente, subirão lá na tua casa, como lá, só porque que você vai dar o show lá, é você que está com a palavra lá, vai ministrar a palavra, então todo mundo tem que se entusiasmar. Nós estamos confundindo as coisas, gente. A palavra de Deus que é necessário que Ele cresça, eu diminua. Convém que Ele cresça e eu diminua. Sabe quem está falando isso? É João no ápice do seu ministério. Você não entendeu nada. João, ele estava pregando no deserto, ninguém ouvia João. E aí, num dado momento, todo mundo está fluindo a João. E quando ele podia dizer, venham mesmo, porque eu orei para isso, ô multidão, venha. Ele diz, não olhem, não venham, venham sim, venham, mas não olhem para mim. Olhe para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que tem que ser visto. É Ele que tem que crescer, nós temos que diminuir. Nós somos instrumentos na mão dEle, só instrumentos na mão dEle. Então se eu quero uma célula avivada, eu preciso ser um líder avivado. Você não entendeu ainda? Se eu quero uma célula avivada, eu preciso ser um líder avivado. Nós estamos aqui, isso numa sequência de mensagens sobre apaixonados e apaixonadas pelo reino, pela obra de Deus. A paixão gera e move tudo.
Nós vemos Jesus, a paixão de Cristo, tão assim intitulado, o amor dele foi tão grande que eu fico pensando, que coisa constrangedora. Nos bastaria só essa mensagem para a gente começar a fazer tudo que ele fez e um pouco mais, porque não é nada perto do que ele fez sem nós merecermos. Eu quero dizer uma coisa para você, independente do que você possa estar fazendo, assim como eu. Nada do que eu já fiz ou esteja fazendo ou venha fazer se compara ao que ele já fez por mim e por você. Se nós não tivermos bem claro esse conceito, nós vamos estar sempre com alguns problemas. Nós vamos sempre achar, hoje de manhã nós ouvimos uma mensagem de manhã aqui poderosa. Deus está fazendo coisas tremendas com os nossos devocionais aqui de manhã. Pastora Terezinha deu uma palavra que foi maravilhosa. Tem muito líder que fica assim, sabe aquela palavra que o pastor falou? Sabe aquela palavra que foi ministrada? Matou os meus sonhos. Quem já pensou isso, já falou isso aí? Levanta a mão. Eu já pensei, já falei. Fulano nomeou como pastor há 28 anos atrás, pois fulano, ciclano, bertano. Tem gente aqui que sabe da história, lembra disso. Gente incompetente. Hoje eu olho e continuo dizendo, era incompetente, tanto que nem só existe mais. Os caras que foram nomeados lá, e eu fiquei lá como uma cara de paisagem, lá no meio de um grupo, que disseram que ia me consagrar a líder e não me consagraram. Eu fiquei achando injusto. Injusto. Porém, eu tinha um sonho. Deus revelou para mim, logo lá no comecinho da década de 90, eu estou ali na 11 de agosto, lembra disso? Nós estávamos lá, você estava lá também. E deu uma palavra, pastor Napoleão Falcão. E ele falando sobre aquele que tem, usa o que tem, não é isso? Aquele que não tem, pensa que tem. Bom, ele colocou ali Apocalipse, capítulo de número 3, se não me falha a memória, alguma coisa assim de Apocalipse e tal. Mas eu senti a chamada de Deus, eu olhei para aquele púlpito e digo, um dia serei um pastor. Um dia serei um pastor. Gente, não faltou demônios, homens, mulheres, crianças, tudo para tentar impedir. Porém, eu assentei no meu coração que Deus falara comigo. Eu vou te fazer um pastor. E sabe quem podia ter frustrado isso? Só eu. Porque tentativas não faltaram. Sabe o que eu quero dizer para você? Bata no teu peito. Porque aquilo que Deus tem para realizar na tua vida, ninguém, diga ninguém, ninguém pode impedir, ninguém pode frustrar. Somente eu. Bata também no teu peito e diga, só eu posso frustrar. Para de ficar culpando o teu líder. Para de culpar a tua igreja. Para de culpar o supervisor. Porque isso, por aquilo. Não, é porque você não tem um compromisso sério com as coisas de Deus. Você não tem um compromisso sério com Deus. Porque se você for um apaixonado, ninguém pode te impedir. Eu já cansei de falar isso. Todos nós, eu posso olhar para você e falar, você não vai, irmão, muda de igreja, vai para outro lugar, irmão. Aqui você não vai cantar, aqui você não vai pregar, você não vai testemunhar, aqui não vai acontecer nada com você. Deus falou com você? Eu quero dizer para você que Deus é maior do que eu, a minha palavra e qualquer outra coisa. Deus ainda é o Senhor desta igreja. O Senhor dessa igreja não é o Valdomiro. Uma referência de liderança aqui é o pastor Valdomiro. Mas o Senhor dessa igreja sempre foi e sempre será o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, na vida dos homens e de mulheres de Deus aqui. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero trazer aqui hoje para a bancada um homem que eu tenho para mim, que ele é um exponencial em liderança. Se você quiser saber um pouco de liderança, você precisa ler um pouco dessa caminhada deste homem. Esse homem é chamado de, diga, Neemias. Eu não quero ir muito longe, porque é muita sublimidade de informações e de feitos deste homem, mas eu quero, como introdução hoje, trazer algumas coisas, quem sabe na próxima terça-feira, em outra terça-feira, desafiar um dos meus discípulos para trazer algo também. Porém, eu quero falar hoje de características de um líder apaixonado, Neemias. Características de um líder apaixonado, Neemias. Neemias é um líder muito apaixonado, na minha opinião, muitíssimo apaixonado. E eu quero ler com você Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo de número 1. São 11 versículos, e eu quero ler só o início do capítulo para nós remirmos o tempo. Olha aqui na minha Bíblia, eu tenho aqui um título na minha Bíblia, Vida de Oração e Serviço de Neemias. Gente, eu comecei a aprender isso. Leia o tema.
preste atenção no tema. Ele está dizendo que vida de oração e serviço de Neemias. Para mim aqui já está ministrada a palavra. Por quê? Porque o que eu já li e o que eu preparei para falar aqui, pronto, acabou. O problema é que nós temos um monte de desculpas e que hoje, em nome de Jesus, vai cair por terra. Porque se não cair por terra, não sei quando é que você vai ser liberto de você mesmo. Você não tem que ser liberto do trabalho, do patrão, não, por isso não. Você tem que continuar trabalhando. Eu quero dizer que Neemias trabalhava. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Neemias trabalhava. Ele era copeiro do rei. Tem muita gente dizendo, meu trabalho, a minha vida de trabalho. Não é não. É sua falta de compromisso com as coisas do rei, dos reis. Você está preocupado muito com o rei, mas esquece do rei dos reis. Esse cara aqui é um cara que tem uma vida de oração. Diga, vida de oração e serviço. O problema nosso é esse. Nós temos uma vida de serviço e quando dá tempo, de oração. Vamos levantar, vamos embora. Você entendeu? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Quantos entenderam o que eu falei? Faz assim, eu entendi. Faz assim, eu entendi. Você entendeu? Vamos embora. Vamos falar mais o quê? Ficar fazendo mais o quê aqui? Então vamos lá para nós aprendermos juntos, para nós nos inspirarmos com este homem que teve uma vida, diga vida, de oração e serviço. Ele não está com um devocional de um dia ou outro, quando dá tempo, não. Esse homem é um homem que tem uma vida de oração e serviço. Palavras de Neemias, filhos de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes. Gente, vou falar a verdade. Tem gente que ora demais e fica fazendo pergunta que não deve. Eu comecei a pensar, Neemias, o que você tinha que perguntar, rapaz? Você está de boa, mano? Você é louco? Você é copeiro do rei, velho. Que se vire nos 30 quem não estudou. Quem se vire nos 30 quem não deu sorte na vida, velho. Se vira, dá seus pulos. Mas não, uma pessoa que ora, uma pessoa que busca a presença de Deus, sabe o que eu quero dizer? Deus tem resposta para aqueles que oram. Deus tem resposta aos que oram. E olha o que diz aqui a palavra do Senhor. E perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Gente, fala a verdade. Fala a verdade. Você está diante do rei. Você está cativo. Você é escravo. Você está conseguindo me acompanhar? Você é escravo. Mas você é um escravo diferenciado, mano. Você tem talentos. Você tem habilidades. Você está de boa. Porém, você é um homem de oração. E Neemias está orando. E quando ele ora, eu entendo que ele sai do seu devocional e ele olha e vê o irmão dele vindo com alguns outros irmãos de Jerusalém e não aguenta. Ele não aguenta, ele fala, eu preciso saber. Eu estou bem, mas eu preciso saber se os meus estão bem. Eu preciso saber de informação da cidade santa, da cidade do meu Deus. Eu preciso saber como que as coisas andam. Olha que coisa linda. E a palavra de Deus diz, e eles me responderam. Diga, e eles responderam. Olha o que eles responderam. Os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém. As suas portas queimadas a fogo. Gente, uma notícia dessa chega para você. Ué, o que nós vamos fazer? Vamos continuar orando. Tem gente que gosta de orar, que é uma beleza, mas não age de meio, mas de forma alguma. Eu quero dizer que você perde tempo. Quem ora e não tem desejo de agir, pare de orar. Porque a palavra oração, ela tem dois tempos. É orar e ação. Se você só ora e não pretende agir, pare de orar. Você está fazendo uma coisa tola. Isso é tolice. Porque Deus diz isso, porque Deus falou isso, Deus fez aquilo outro. E o que você tem feito? Você pode imaginar uma situação dessa? Copeiro do rei, tranquilo, sossegado. Por quê? Ele come o que o rei come, ele bebe o que o rei bebe.
vivendo do bom e do melhor, no cativeiro. E de repente, vem um de seus irmãos com essa conversa. Jerusalém, os muros estão derribados. A cidade cujo nome de Deus está assolada. E os nossos irmãos, nossos compatriotas, as pessoas com o mesmo sangue que eu e você. Eu começo a pensar num pé de conjectura, que ele está dizendo, olha, você podia estar lá também. São aqueles que também têm sangue, também são judeu, têm história com você. Neemias podia dizer, olha, a vida é assim, nem todos dão sorte. Ninguém mandou não estudar. Ninguém mandou nascer num berço que... a fila anda, filho. A fila anda, minha filha. É aqui que se separam, ou melhor, pode-se ver as características dos apaixonados e dos indiferentes. É nesse momento, é no momento quando nós recebemos uma informação dessa. O que é que você faz quando você recebe uma informação dessa? Qual seria a tua atitude se você estivesse agora, você, Neemias? E você recebe essa informação dos seus irmãos, que não é diferente da informação que nós vemos nos dias de hoje. Pessoas que estão vivendo em situações deploráveis. E o que é que você tem feito, pastor? O senhor acabou de dizer. Eu estou interessado naquilo que eu lutei para ter, pastor. Eu estou interessado, pastor? Na minha vida, na minha família. Vai fazer o quê? Eu dei sorte, eu trabalho com o rei. A crise está aí, mas vai fazer o quê, pastor? Eu não fui demitido, o que eu tenho que ver com o demitido? O que eu tenho que ver com quem está passando fome? Agora, eu chamo isso aqui de divisor de águas. A gente começa a ver uma igreja com a visão que nós estamos vivendo do MDA. Quem é os apaixonados e quem são os indiferentes? Aqueles que não querem compromisso, querem também fazer parte, querem receber promessa, querem desafios, mas não assumem riscos. É essa hora. Eu vejo que nessa hora vem a inspiração para escrever este livro cujo nome é o nome daquele que protagoniza a história, ou ele poderia ser um anônimo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer aí para você, nessa introdução, que você pode ser uma das pessoas que vai protagonizar a história desta comunidade, ou você vai ser mais um anônimo. Como assim? A nação de Israel, quando sai do cativeiro, há um momento que há um recenseamento. E aí precisa provar a genealogia. Sabe o que acontece para alguns? Alguns não têm como provar, não tem história. Não tem história. Mas eu estava, mas você acabou se envolvendo com o povo no cativeiro. Você não tem história. Fala para mim, linka a tua família. Cadê a tua tradição? Aonde você veio? Na linhagem de Abraão. Alguns vão chegar lá na frente e falar, meu avô, meu bisavô. Eu falei isso onde nós não tínhamos visão do MDA ainda. Eu falei, essa igreja vai fazer história que os nossos netos, bisnetos, tataranetos, quem se lembra disso? Já falei isso muito antes de ter MDA. Hoje isso é uma realidade. Nós vamos ter aqui um projeto chamado Conexões das Gerações. Por quê? Porque até a vinda de Cristo vão falar daqueles que estão fazendo história hoje. Daqueles que hoje estão aceitando o desafio de viver apaixonados pelo Senhor. Neemias, num momento como esse, ele tomou uma decisão. Eu vou fazer história. Eu não sei se vai me custar o cargo de copeiro. Eu não sei o que vai me custar. Podia custar a vida de Neemias. Para alguns que não sabem, desinformados, poderia custar a vida desse cara. Mas ele está tão consciente, tão cônscio do que é que ele quer, de quem é seu Deus e de que é a resposta das tuas orações. Ele não é um menino sendo pego para uma revelação, não. Ele já estava orando. Já estava no coração dele uma preocupação com a nação de Israel e com os muros de Jerusalém. Então eu quero aqui nesta noite de Tadel trazer aqui apenas 3 características. Diga 3. 3 características. Teríamos muitas outras. Não poucas. Se pedir aqui cooperação de vocês, com certeza cada um de vocês deve ter 3, no mínimo. Mas eu quero trazer só 3 características que nos mostram que Neemias é um líder apaixonado. Ou menos, na minha opinião. A primeira delas encontra-se no capítulo de número 1, que acabamos de ler, no versículo de número 4, a parte A do versículo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me.
A primeira coisa que eu aprendo com a característica de um apaixonado, sabe o que é? Ele recebe uma mensagem, ele recebe uma informação, sabe o que ele faz? Ele processa a informação, ele se senta, ele para e começa a processar, sabe o que é? Ele ouviu atentamente. Sabe o que está acontecendo? Nós não temos tempo para ouvir o clamor das almas que estão perdidas. Você não tem ouvido, não é possível que você está ouvindo e não está fazendo nada. E se está fazendo, por que está fazendo tão pouco? Ah, pastor, já tem uma célula, não está bom? Você acha que está bom? O preço que você tem pago é para isso? Para reunir você, o cachorro, o gato, o teu marido de vez em quando, a tua esposa de vez em quando, os filhos. Se você acha que esse é o preço, aleluia, glória a Deus para você. Tem pessoas que torcem o nariz quando fala paz de multidões. Nós temos que ter uma catedral aqui. Nós temos que ter a conexão de gerações. Puxa, torce o nariz. Sabe por que você torce o nariz? Porque você não tem sentimento algum. Você não ama as almas. Você não tem paixão. Você tem um coração seco. Você tem um coração de pedra. Não é possível. A minha oração é que esta mulher, este homem que está ao teu lado, que por gentileza, você que está inflamado, você que ama as almas, você que é um homem e uma mulher de oração, que é apaixonado pelo reino, coloque a mão na sua pessoa que está ao teu lado e diga, vamos nos levantar, vamos fazer a obra de Deus. Vamos. Vamos, se inflama, diga para ele, se alegre, se apaixone. Nós precisamos ser apaixonados por aquilo que Deus é apaixonado. Como que nós podemos dizer que nós amamos a Deus e somos apaixonados por Deus, se nós não obedecemos a Deus? O id do Senhor é uma obediência. O id não é uma... Olha, você quer ir? O texto bíblico está ali assim. E disse Jesus, se você quiser ir, vá. Porque se você não quiser ir, não vá. Porque serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Aí por que nós vivemos assim? Você vive uma coisa e fala outra. Gente, nós precisamos parar com isso. O apaixonado, ele não se conforma com esse mundo. Ele quer ver esse mundo transformado pelo poder do Espírito Santo. Ele quer ver transformado esse mundo pelo poder do Espírito Santo. Ele não pode estar conformado. Ele vira, pastor, eu estou multiplicando uma célula, mas sabe, pastor, a minha expectativa é que agora vai multiplicar já a segunda. Pastor, sabe o que é? Eu vou virar supervisor logo, pastor. Sabe por quê? Pastor, eu quero ser área, pastor, eu não estou satisfeito, pastor. Eu quero também ser pastor, pastor. Eu quero conquistar uma cidade, pastor. Pastor, eu quero conquistar, gente. Olha só, o número que nós estamos aqui, 2, 3, aleluia, amém. Você perde tempo, filho. Você está perdendo tempo, minha filha. E daqui a pouquinho, pastor, o senhor chama a gente aqui para falar isso? Eu pensei que você ia falar, que legal, que bacana, que esforço. Eu quero dizer uma coisa, você não está fazendo nada para mim, você não entendeu. Se você está fazendo para mim, é por isso que esse ânimo seu é ruim. Nós temos que entender que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Você trabalha para o Senhor, filha. Diga para as pessoas que estão ao teu lado, é para o Senhor que você trabalha. Ele também, diga, aquele cara que está falando lá também. Diga aí, pode dizer, falar, esse cara que está falando aí também, esse cara desse negrão que está falando aí na frente também. Gente, eu não ganho, você acha que, o pastor, não, eu tenho que obedecer o meu Senhor aqui, porque senão eu entro no SSS. Já estou também, salvo, sossegado e satisfeito. Olha, para quem saiu de uma igreja de 15, já tem aí uns 300 e pouco, não está bom? Vamos tocar o barco. A vinda de Cristo está chegando aí, meu salário não vai mudar mesmo, está bacana aí meu salário, porque eu não tenho preocupação com isso, eu podia ficar SSS melhor do que alguns que estão aqui. Mas nós temos que ter compromisso com Deus, nós temos que ter paixão pelas almas perdidas. Neemias, ele ouviu o clamor das almas. Neemias estava orando e Deus revelou para ele, Neemias, tem filhos meus lá passando necessidade. E eu quero usar você. Nessa noite eu quero perguntar aqui, quantos estão ouvindo o clamor das almas e pode levantar a tua mão, bater no peito e falar, Deus, conta comigo, Deus. Deus, conta comigo, Deus. Conta comigo, Deus. Conta comigo. Conta comigo, conta comigo. Conta comigo, Deus. Nós precisamos ter uma posição mais clara, mais definida diante de Deus. Ouvir atentamente. Acredito que a notícia espantou Neemias. Neemias, quando fala isso para ele, eu acredito que ele entra em choque.
Ele entra em choque, ele se assenta e ele começa a processar. Ele começa a pensar. Pois o texto diz que ele se assentou. O que faríamos se tal notícia nos fosse dada? Não podemos nos esquecer que Neemias era copeiro do rei. Pastor, eu sou gerente. Pastor, eu sou diretor de uma empresa. E aí? Neemias é copeiro. Vê o que você pode comparar ao que você faz se não tem a ver com esse cara. Entendeu? Ele serve o rei. Ele está perante o rei todos os dias. Diga, todos os dias. Todos os dias. Pastor, corro o risco se eu falar de Jesus. Então abandona ele. Abandona ele. Negue a ele. Continue negando. Neemias está muito consciente de quem ele é e quem é o seu Deus. E o que ele tem para ele. Quantas não são as desculpas que temos perante os desafios que vivemos em nossa sociedade? Quer ser um anfitrião? Quer ser um líder de célula? Quer ser isto, aquilo outro? Ah, pastor, posso até cooperar. Tem alguns que nem cooperando estão. Nem cooperar dá. E eu estou falando de questão financeira. Não dizimam, não ofertam. Qual tem sido a nossa resposta? Isso é para você fazer uma reflexão. Quem está nos vendo também aí na rede social deve estar pensando, isso é Tadel lá, aqui é Tadel. Se aí na tua igreja não é, amigo, a fila anda, como diz o outro. A segunda característica que eu aprendo com um líder chamado Neemias, sabe o que é a segunda característica desse cara? Olha aí o versículo 4, ainda a parte B do versículo. E chorei e lamentei por alguns dias. Ele ainda, além de ficar atônito, ele se assenta, ele reflete. E depois dessa reflexão, ele começa a chorar. O coração dele se compunge de uma tal maneira que ele começa a chorar e lamentar. Sabe o que eu entendo? Diga empatia. Só quem tem empatia. Fala para mim que na oração você chora pelas almas perdidas. Fala para mim que você chora e lamenta pelas almas perdidas. Pastor, manda as almas. Tem que ser no meio do louvor aqui. Ai, almas. Ai, vou olhar para o céu e vou acreditar que as... Você acha que isso daí vai trazer almas para a tua célula? Hã? Gente, Neemias, ele sentiu empatia. Ele se sentiu, sabe o que é empatia? É se sentir como eles lá. Sabe qual é o problema da igreja hoje letárgica? Da igreja que eu falei dos dias atuais, que é a igreja fria, morna? É essa igreja. Essa igreja que fica alheia. Está morrendo gente. Quem ouviu falar que morreu alguém hoje aqui, no noticiário, alguma coisa assim? Ouviu uma catástrofe, uma tragédia? Levanta a sua mão. Ouviram falar da final do jogo da Ponte Preta? Lá nem terminou o jogo. Você ouviu falar disso? Ô pastor, eu não estava lá. Não estou falando isso, meu filho. Eu estou falando o que é que você pensa, o que isso trouxe para você, se você tivesse lá um pai de família, entendeu? Que toma um tapa na orelha, porque está indignado com o policial. Por quê? Porque o filho, ele está tentando socorrer o filho e o policial no meio daquela loucura toda, acabou confundindo o pai de família. Agora, é lugar de um pai de família que se preze levar os filhos também hoje? Não. Na igreja não tem tempo de trazer os filhos. Não tem tempo para as coisas de Deus, para os filhos. E aí vai num lugar desse de alto risco, que é um campo de futebol. Mas nas coisas do Senhor não dá, né? Tem tanto tempo para tanta coisa. Quantas pessoas aqui, líderes, hoje à tarde nós estávamos falando, quantas pessoas com potencial nessa igreja? Cadê eles? Aponta aí, meu filho. Aponta aí, meus filhos. Cadê eles? Cadê eles? Percebe? Não querem pagar o preço. Estão preocupados porque estão servindo o rei. Estão preocupados com o rei. Mas eu quero aplaudir o Senhor pela tua vida, porque você está preocupado com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que a questão monetária não é aqui, é lá no céu que está o meu e o teu tesouro. É lá que vai fazer a diferença. É lá que vai fazer a diferença. É lá que é a diferença. Por quê? Porque a hora que chegar lá no céu tem muita gente que vai ficar, mas por quê, hein? Por quê, hein? Por quê? Por que ele, hein, Deus? Porque ele está chamando ele, dando uma coroa para ele e colocando pedras. Deus vai falar, se aquieta aí, rapaz. Você já deu sorte de estar aqui, meu filho. Você deu muita sorte, minha filha, de estar aqui. Salvo, verdade é.
satisfeito e sossegado. Continua. Aí vai honrar, vai chamar cada um por nome. Sabe quem são esses? São os ganhadores de almas. São aqueles que têm empatia, que se preocupam com as almas perdidas. Você não entendeu ainda? São aqueles que se preocupam com as almas perdidas, com a expansão do reino de Deus. Estão preocupados com a obra de Deus. Que a obra não é do pastor, a obra não é da comunidade Deus Restaura. A obra é de Deus. Você não entendeu ainda? A obra é de Deus. Neemias, ele sente empatia. Aqui temos uma aparente redundância. Choro e lamento. Eu fui ver a definição, eu falei, poxa, é redundante, chorando, lamentando. É a mesma coisa, não, é aparente, não é a mesma coisa. Eu fui ver o conceito de lamento. É uma queixa que pode incluir diversas amostras de aflição. Diga aflição. Sabe o que é a palavra aflição, gente? Diga grande sofrimento. Qual é o teu sofrimento? Pastor, meu sofrimento é meus negócios. É o meu business. Meu sofrimento, pastor, é minha conta bancária que está meio, oscilando. É o meu 13º que não saiu ainda. Pastor. O meu grande sofrimento, pastor, pastor, é que meu sonho, de querer a casa própria ainda não saiu. É o meu carro do sonho, a minha viagem dos sonhos. Eu fico a pensar, gente, se nós não começarmos a romper com isso, nós vamos deixar de fazer história. Deus não vai deixar de fazer a obra que Ele prometeu. Esta igreja é uma igreja de referência em nome de Jesus. Não depende, não, você não entendeu. Não depende, compreendeu? Nem de mim, nem de você. Sabe por quê? Porque ela depende de Deus. Deus é o Senhor desta igreja. É Deus que sustenta essa igreja. É Deus que começou essa igreja. É Deus que está mantendo essa igreja. É Deus que tem interesse em você, meu irmão. Diga para a pessoa que está ao teu lado, por favor, diga, Deus tem interesse em você, filha. Deus tem interesse em você, meu irmão. Gente, pensa uma coisa. Se nós fizéssemos uma enquete aqui, eu não quero que você levante a mão, porque eu não quero constranger ninguém. Mas antes de chegar na igreja, quando alguém olhou para você e falou, você leva jeito de líder. Obrigado. Vamos aplaudir o Senhor, pelo menos um aqui entendeu. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, bacana, hoje. Tem gente que nunca ia ouvir isso se Deus não tivesse chamado ele. Se Jesus não tivesse se revelado a ele, ele não, jamais ia ouvir isto. Por quê? Porque é uma pessoa desprezada já do leito, desde do ventre da mãe. Desprezado. Você é feio, você é beiçudo. Você ri porque não foi com você. Você é burro. Eu nasci numa família assim, cachotado, já falei isso em outras edições. Olha para cima, inteligente pra caramba, meu irmão mais velho. Olha para baixo, Mário José. Olhos verdes, mulato, olhos verdes, bonitão, falador. O cara conseguiu a proeza endemoniado numa figa, que era namorar 2 irmãs gêmeas simultaneamente. Pra você ter uma ideia, o cara é feio? O cara era feio? Agora imagine você, entendeu? Tem um irmão que olha para cima, um cara nerd. Você olha para baixo, um cara lindo, um Janequim. Agora você olha lá, uma acerola. A turma chama eu de acerola. Tá rindo, né, meu? Tá rindo porque não é com você. Quando eu venho para Jesus, alguém diz, Deus tem um plano na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem uma espada para você. Deus tem isso, Deus tem aquilo. E nós ficamos de braço cruzado. Vamos aplaudir esse Deus que promoveu a minha e a tua vida. A minha e a tua vida na mão de Deus. Ela é promovida, ela é valorizada como ninguém valoriza. Ninguém valoriza a nossa vida. Ninguém valoriza a nossa vida como Deus valoriza. E aí nós temos a capacidade ainda de sentar, ficar olhando uma notícia dessa e... Não, Neemias não tem Ele começa a sentir uma aflição, com gritos, suspiros e lágrimas. É um choro comum, não é um lamento comum. Para um homem que está numa situação muito confortável, ele não tinha que estar chorando, ele não tinha que estar sofrendo, é problema dos outros. Não. Ele tem sangue real na veia. O sangue de Jesus tem que correr na nossa veia. O que Jesus faria se ele estivesse aqui hoje nesse auditório?
Será que ele ficaria alheio? Será que ele ficaria como você está me olhando, assim como quem diz, "Ah, que susto"? E o importante não é o que você está me vendo, falando, pensando, é o que você vai processar, contar daqui. Você vai continuar alheio? Você vai continuar caminhando, despreocupado, sem ouvir o clamor das almas perdidas? E depois reclamando que o índice de marginalidade, de criminalidade. Hoje, eu recebi vários, ontem tudo, não sei quantos aí receberam. Lá todo mundo publicando que o PT está fazendo isso, porque o PT está fazendo aquilo, ideologia de gêneros e tal. Isso cresce porque nós não temos feito nada. A igreja não tem feito nada. E eu volto a dizer que se registre. Eu amo todo tipo de pecador e todo tipo de pecado que ele comete, não me importa, eu amo. Mas abomino o pecado que eles cometem. Vou dar exemplo. Amo a Isabel, mas não concordo com tudo que a Isabel fala ou faça. Que se registre isso. E quando eu não concordo, eu não deixei de amar, só não deixei de concordar. Acabou. Isso significa que eu não amo, que eu sou um adúltero, que eu sou um marido que ingrato? Não. Simplesmente não concordo com isso, com aquilo outro. Acabou. Mas a amo, não vivo sem ela. Não vivo sem meus filhos. Eu amo você, Rodolfo. Eu amo você, Aline. Eu amo você, Leila. Eu amo você, igreja, você, filha. Eu amo vocês, filhos. E não importa o que vocês façam, nós somos da mesma família. Nós temos o mesmo pai. Nós temos o mesmo Deus. Nós vamos morar na mesma casa. Nós somos salvos pelo mesmo sangue. Neemias, ele chora um choro de lamento terrível, com lágrimas, suspiro. O lamento é uma expressão de dor, de angústia ou de desconformidade. Neemias parece que já está com o Novo Testamento lá, parece que ele está lendo Romanos, mas não foi editado ainda. Como é que ele já tem isso, pastor? Ele tem o Espírito Santo, você não entendeu ainda. Ele não tem a edição na mão, mas ele tem a edição no coração. Você não entendeu ainda. Ele não tem a edição na mão, mas ele tem a edição no coração. Você não entendeu ainda. Ele não tem a edição na mão, mas ele tem no coração. Ele tem no coração. Ele está inconformado. Ele está inconformado com o que ele ouviu. Imagine o estado que Neemias ficou diante de tal situação, que se encontrava Jerusalém e o seu povo. E nós, como nos sentimos diante das mazelas que temos visto? Se isso não é paixão, me diga o que é. Por último, Neemias tem mais uma característica que me deixa apaixonado por ele. E me faz pensar como eu quero ter isso. Diga sinceridade. Ei, como falta essa qualidade no nosso meio. Como falta isso. Sinceridade. Neemias era sincero. E eu vou mostrar para você. Olha aí o versículo de número 4, a parte C do versículo. E continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Lembra no domingo, quando o pastor aqui que veio aqui pregou sobre Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14? O que ele falou? Conheço. Ele conhecia Neemias. Você pode aplaudir o Senhor, porque Deus conhecia Neemias. Deus conhecia esse cara. E eu vou mostrar para você a sinceridade de Neemias, porque ele continua orando e jejuando e orando. O texto nos diz que ele continuou orar e jejuar. Enquanto não obtivermos vitória, não devemos de deixar de orar e jejuar. Diga para a pessoa que está ao teu lado, não pare, não deixe de jejuar e orar. Não deixe de orar e jejuar. Diga para ele, não deixe de orar e jejuar. Não deixe de jejuar e orar. Por quê? Porque se nós perguntarmos, eu fiz uma pesquisa, não fala quanto tempo Neemias orou e jejuou para que ele tomasse uma decisão perante o rei, que ele fosse se apresentar. E aí eu lembrei do estudo que a gente deu muitos anos lá no Desafio Direto. Sabe o que é? Que o jejum não é medido pela quantidade e pela qualidade. Eu deixei de comer isso, de beber isso, fiquei tantos dias sem jejuar, sem comer e sem beber. Não é isso, não. O jejum é medido pela sinceridade daquilo que nós pedimos em oração. Deus viu sinceridade no coração de Neemias.
O problema, sabe qual que é? É que nós oramos, oramos, oramos e Deus não vê sinceridade no nosso coração. Porque se Deus vê sinceridade no nosso coração, teu coração é sincero, o que é que você está pedindo para Deus? Uma célula? Deus já está te dando agora. Você não entendeu ainda. É uma célula? Deus te deu agora. É um setor? Deus te deu agora e não vai te dar. É uma área? Deus te deu agora e não vai te dar. É um distrito? É uma rede? É uma região? É? Pastor, eu sinto de Deus, pastor. Eu vou ser um pastor aqui ainda. Sabe, pastor, Deus vai levantar eu e minha esposa aqui. E nós vamos ser pastores aqui, Senhor. E nós vamos ser pastores de núcleo. Eu vou ser enviado ainda, pastor. Eu vou ter uma multidão, debaixo de mim. Eu vou ganhar almas, pastor. E vou provar quanto estou preparado. Hoje de manhã a gente ouviu isso. A irmã Terezinha e o pastor Geraldo, quando ganhou uma multidão, eles começaram tudo de novo para aprender. Na segunda edição, quando eles começam logo uma outra região, aí sim, eles vão liderar pastores, entendeu? Ele vai pastorear pastores que estão acima de núcleo. Então, eles ficaram acima de núcleo. Pastores que começaram antes que eles, foram ordenados antes que eles passaram a pastorear. Sabe por quê? Porque não existe vaidade, existe preocupação com a expansão do reino. Ah, pastor, olha quantas pessoas eu ganhei, agora vai tirar eu daqui, pô, lá atrás. Eu quero ganhar almas, não me importa o título que você quer me dar. O título vai ser uma consequência. O problema é que se você está esperando o título, você não vai fazer nada, você não é sincero. Neemias era sincero, Deus viu isso no coração dele, enquanto não obtivemos vitória. Isto mostra o quanto somos sinceros. Quanto tempo Neemias jejuou, o texto não diz, pois o tempo não é tão importante, sim a sinceridade do que estamos pedindo. Eu concluo na oração, do que estamos pedindo na oração. Quero concluir. Precisamos de mais homens e mulheres de Deus. Você não entendeu ainda? Precisamos de mais homens e mulheres de Deus com as características de Neemias, apaixonados pelas almas e pela obra. Que orem, é verdade, como nós vimos o texto bíblico, tá certo? Que ouçam atentamente, que tenham empatia e que sejam sinceros. Nos coloquemos em pé. Aqueles que podem e queiram, vamos orar. A conclusão que eu chego é o versículo de número 11 do capítulo de número 1 de Neemias. Olha o que diz. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome. Ele está dizendo, só aqueles que temem a Deus, ouve. E fazem prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Olha que diz aqui entre parênteses. Era eu, então, copeiro do rei. Não importa qual é a tua posição na sociedade. Gerente, diretor, chefe, não importa. Faxineiro, não interessa. O que importa é se o seu coração é sincero. O que importa se está no teu coração o sofrimento das almas perdidas. O que importa é se você está ouvindo a mensagem de Deus para o teu coração. Que Deus nos abençoe. A minha oração é que esta paixão de Neemias, a paixão do Senhor, a paixão de Neemias e de tantos outros que nós vamos ouvir e que nós vamos ainda ler e aprender, possa contagiar os nossos corações. E nós temos que nos lembrar, o tema não pode mudar. Quem se lembra o tema da terça-feira passada? Sem paixão não há realização. Neemias não conseguiria tal feito. É novo agora? Obrigado. Neemias não conseguiria tal feito se ele não tivesse paixão. Paixão. Saiu da zona de conforto. Gente, se nós tivéssemos tempo aqui, nós vamos poder falar em uma outra edição, mas meu Deus. Vai, Neemias, Deus é contigo. O que você quer? Carta? O que você precisa? Porque Deus move o coração do rei. Tem muita gente que está no serviço, diz que está atrapalhando, isso, porque não está no coração. Sabe, a paixão para estar aqui. Porque Deus pode mudar tudo isso aí. O dono da empresa que você trabalha, sabe quem manda no coração dele? É Deus. É Deus. Neemias conseguiu uma licença, prêmio, irmão. Ele era funcionário público.
Ele conseguiu uma licença remunerada, diga, remuneradíssima. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia da minha vida e da tua vida, e que nós saiamos daqui apaixonados. A minha oração é que essa paixão que te trouxe aqui hoje de noite, seja a mesma paixão que você saia daqui e caminhe cada dia da tua vida em nome de Jesus. Que essa paixão te consuma. Como Neemias correu risco, eu e você também aceitemos correr riscos. Porque ele vai perante o rei e o rei percebe. Neemias, por que você está com a cara assim, ó? Abatida, isso podia custar a vida do Neemias. A sinceridade dele é tanta que o abatimento era caracterizado. Que Deus nos ajude. E antes de entregar os dízimos e as ofertas, eu quero chamar você aqui na frente para a gente orar junto. Você que tem entendido isso e você quer continuar apaixonado, quero continuar apaixonado. Deus, não deixe a paixão sair do meu coração. Eu quero ser um líder de célula, eu quero ser um líder de setor, supervisor, eu quero ser poderoso, Senhor. Quero brincar com o negócio, não. Eu não estou aqui para brincadeira. Ó, eu quero falar um negócio, é melhor vocês voltarem. Para tudo. É melhor vocês voltarem, porque nós estamos registrando. Entendeu? E aí depois você vem com uma desculpinha. Aí eu vou pegar e falar assim, ó, baixa a edição daquele dia lá, olha o fulano no altar. Vai continuar aqui, depois não vai dizer que eu não avisei, hein? Vão continuar? Vocês são bons mesmo, hein? Aleluia. Fica de frente ainda, põe a carona lá pra tela, vai, mano. Ô, Shei, calabagachei. Ô, Espírito Santo. Ô, labagachei. E eu quero desafiar você a se aproximar do seu supervisor. Todos aqueles que puderem, se aproxime do casal de supervisores. Vai lá com eles, vai lá para eles te verem, para eles colocarem as mãos sobre vocês, para eles ungirem vocês e realmente enviar vocês, dizer, ó, eu conto com você, eu conto com vocês, vamos em frente, vamos quebrar tudo. Vamos ganhar a Santidade de Campinas, vamos ganhar o Estado de São Paulo, vamos ganhar as almas perdidas, o clamor das almas perdidas. Ei, checa labachore bagachandarai, oh labagachore bagachandarai, oh Espírito Santo, começa a falar com ele, ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, fala com ele, clama ele agora, clama ele, Espírito Santo, oh Espírito Santo, que haja transferência aqui, Espírito Santo, que haja transferência, oh Espírito Santo, transferência, Senhor, transferência de unção, Senhor, a vida que há em mim, Senhor, a entrega, a promessa que há em mim, Senhor. Oh Deus, possa ser transferida para a vida, Senhor, de todos os meus discípulos e discípulas, Senhor. Em nome de Jesus. Oh Deus, há uma unção aqui de apaixonados. Derrama, Senhor. Espírito Santo, paixão. Mostra a eles. Oh, o clamor, ouça agora o clamor das almas. Ouça o clamor das almas. Ei, sheika labachora bagar. Imalabarabaia shebalabagachandarai. Ouça o clamor das almas. Ouça o clamor das almas. Oh, faça como Neemias agora. Fala para ele, fala para o Eterno. Fala com o Eterno, fala com ele. Senhor, olha o meu povo. Olha as aflições, pecou, é verdade. É verdade que pecou. É verdade que eles pecaram assim como eu pequei. Pai, tem misericórdia, Jesus. Nos leva a ganhar almas. Nos dê almas, Senhor. Nos dá coragem, nos dá ousadia. Ouça o clamor das almas. Ouça o clamor das almas. Tenha empatia agora. Comece a orar, se sentindo como ela. Peça a Deus, me dá almas. Comece a pedir a Deus coragem para orar, coragem para jejuar. Ei,
Ô Espírito Santo, nós queremos ouvir o clamor das almas. E nós queremos nos sentir, Senhor, ó Deus, como Neemias sentiu, uma empatia, Deus. Ah, se fosse nós, como nós queríamos ter uma mão amiga. Nós queríamos ter, ó Deus, alguém que pudesse nos resgatar. Ó Deus, a exemplo de Neemias, o copeiro, ele podia ficar alheio, omisso, mas ele assume a responsabilidade, ele assume o risco. Deus, nós queremos assumir os riscos. Cheio. Deus, levanta aqui. Ó Deus, levanta aqui homens e mulheres sinceros. Ah, que haja sinceridade na oração, sinceridade na decisão, sinceridade. Receba, em nome de Jesus. Receba as características, essas 3 características hoje, que Neemias nos ensina hoje, em nome de Jesus. Levante orações, levante jejum, levante clamores, levante lamentações e choro. Ei, se sinta aflito pelas almas perdidas. Em nome de Jesus, ore em línguas agora, ore em línguas. Ei, oh, labagachoreba. Ei, ao clamor das almas, ore com ele, ore para ele, peça para o Espírito Santo te dar estratégia. Oh, pede para ele te dar estratégia. Ei, eu quero estratégias para alcançar Pai de multidões. Deus tem muitas almas reconciliadas já, que precisam saber. Ei, xarabagachandarai, ei, labagachandarabacandarai. Fala com ele. Ele está aqui, é interesse dele. É interesse dele. Se não fosse um apaixonado, nós não estaríamos aqui. Jesus apaixonou-se por nós, por isso estamos aqui. O mínimo que podemos fazer é ser apaixonados pela causa dele. Fala com ele está aqui, Jesus está aqui. Ô Espírito Santo, enche, Senhor, da tua presença, da tua glória. Ei, calabagachei, laba, ei, labagachandarai. Aleluia. Diga assim comigo, olha, bate a mão no peito assim e diga: eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra para vivê-la, para colocar em prática, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, shai, calaba. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou falar uma coisa. Eu começo a pensar que os demônios dessa cidade estão ficando tudo doido. Tem capeta nessa cidade saindo daqui porque não vai aguentar ficar mais aqui. Está pensando em se suicidar.